pessoal, bem-vindo a mais uma aula aqui da sua plataforma Gonçalves Dias, a plataforma que vai trazer as melhores dicas para você que vai fazer o EMA e Enem. Eu sou o professor Saulo Formiga, sou Geografia e Atualidades e junto com minha equipe aqui, meus grandes amigos professores do nosso estado do Maranhão, a gente está trazendo aqui as melhores questões para você se preparar de uma vez por todas e mandar muito bem nessa prova que virá. Bem, gente, sem muitas delongas, primeiro de tudo, eu quero que vocês vejam bem aqui, na descrição desse vídeo, tem um link onde você vai baixar o material desta aula. A gente vem com as questões e, evidentemente, você vai poder rabiscar ali do ladinho, colocando tudo aquilo que a gente está dando como dica para você. Não esquece de seguir a página, né? Segue aqui o nosso canal, Plataforma Gonçalves Dias, vai lá na nossa rede social também, tá? E curte nossos vídeos, sempre tem muita coisa bacana para vocês. Isso aqui é um oferecimento do Governo do Estado do Maranhão e a Secretaria de Estado da Educação, sempre preocupado em trazer para vocês o que há de melhor para você mandar muito bem na prova, ok? Então, sem mais delongas, vamos direto para o vídeo. Simbora! Gente, censo demográfico. Gente, fecha aqui em mim, olha só. O censo demográfico é simplesmente a pesquisa estatística mais importante do país. É do censo demográfico que nós temos uma série de outros estudos que vão ser a base, o fomento para o desenvolvimento das políticas públicas, aquilo que é estratégico. Então, para onde crescer, como crescer, quais os potenciais e onde nós temos os maiores desafios. E o censo demográfico brasileiro trouxe várias inovações. Trouxe muita notícia boa e, evidentemente, muitos pontos de atenção. Você já sabe o que o censo 2022 trouxe de grandes desafios? Bem, de antemão, já vou adiantar aqui para ti, já aproveitando antes de ler a questão. Anota aí, Primeiro, nós crescemos, a população do Brasil aumentou, mas não aumentou como nós esperávamos. O próprio IBGE ficou assustado. A gente chegou a 210 milhões de habitantes, bem distante dos 220 que eram esperados. A gente tem uma taxa de crescimento, pasmem, olha só, vou falar baixinho. A taxa de crescimento da população do Brasil foi a menor, olha só, a menor de toda a nossa história. Isso mesmo. Desde 1872, quando o primeiro censo demográfico foi instituído, a gente não tem um crescimento tão baixo. O número de filhos por mulher nunca foi tão baixo. E os casamentos nunca aconteceram com idades tão avançadas como já estão acontecendo hoje. Ou seja, tem muita mudança social e, evidentemente, razão econômica. Agora tem desafios. Entre os desafios é bom destacar, nós estamos encolhendo enquanto população jovem. As famílias estão tendo cada vez menos filhos. Então, no futuro bem próximo, poucos filhos significa poucos adultos na linha de trabalho. Então, pode faltar mão de obra no futuro bem próximo. E esse futuro bem próximo é mais ou menos aí entre 20 e 30 anos. Então, tem tempo para a gente poder agir e tentar mitigar os efeitos desse futuro próximo. Então, vamos para a questão, Em junho de 2023, o tão aguardado resultado do censo 22 foi publicado pelo IBGE. E ao contrário do que muitos estudiosos e analistas esperavam, apresentou algumas novidades. Dentre as principais delas, encontra-se, letra A, olha só, as principais novidades. A comprovação de que há uma acelerada expansão demográfica na base da pirâmide demográfica, distanciando o Brasil de um processo significativo de envelhecimento. Vamos lá, gente, olha só. Uma pirâmide etária inicia de forma triangular. Então, o que eu tenho na pirâmide? A base, que normalmente na primeira fase é a maior de todas. Por quê? Porque tem alta taxa de natalidade. É aqui que eu tenho jovens. Ao centro, eu tenho os adultos. À medida que eu vou para o ápice, eu vou envelhecendo. Então, jovens, adultos, idosos. Como ela é triangular, você já sabe, muitos jovens e poucos idosos. A população não consegue envelhecer, ok? Essa é a leitura. Só que no transcorrer da nossa história, nós fizemos revolução industrial, nós fizemos urbanização, nós desenvolvemos a dinâmica econômica, nós geramos mais emprego, nós consolidamos as estruturas públicas de prestação de serviços. Saúde, educação, mobilidade, segurança, combate à fome e outras coisas. Então, no momento em que isso é aplicado, as pessoas passam a ter uma vivência, um acesso diferenciado aos bens, às mercadorias e, evidentemente, aos serviços. E quanto mais acesso a tudo isso que eu citei, melhor a qualidade de vida. Então, só para você ter uma ideia, olha só,
Cola aqui em mim. A taxa de envelhecimento do Brasil é, hoje, representativa. Olha só, em 2010, para cada um jovem até 14 anos, nós tínhamos 33 idosos. Hoje, 2022, apenas 12 anos depois, essa proporção é de um jovem de até 14 anos para 55 idosos. Então significa que a gente quase dobrou a taxa de envelhecimento. Isso significa que a gente tem uma mudança estrutural no Brasil em curso que já traz bons resultados. Então nós já temos planejamento familiar, nós já temos saúde, educação, emprego, renda, evidentemente ainda não da forma como a gente precisa, mas já avançamos muito em relação a como estamos ou estávamos. Sem falar na entrada da mulher no mercado de trabalho, os casamentos tardios, a qualificação profissional. Então tudo isso fez um Brasil diferente e a gente está colhendo os frutos. Você que está me assistindo aí, ó, diz aqui nos comentários para mim, a sua família, considerando o seu avô para vocês, ela encolheu também? A minha encolheu. Meu avô paterno teve 15 filhos, por exemplo. Era um pequeno lavrador do interior do Maranhão, da nossa querida Alto Parnaíba. Criou 15 filhos com a minha avó, inclusive com a ajuda da irmã. Então veja como era muito comum naquela época esse tipo de histórias. Já meu pai saiu da cidade pequena, de Alto Parnaíba, foi tentar a vida aqui em São Luís e acabou conseguindo lograr êxito. Passou no concurso público e era servidor federal. Conseguiu criar eu e meus irmãos com uma qualidade de vida que meu avô, infelizmente naquela época, não conseguia. Então veja, aumentou a qualificação profissional, aumentou também a renda. E com isso, gradativamente nós fomos reduzindo o número de filhos. Meu avô teve 15, meu pai teve 3 e eu tenho apenas 1. Veja só, essa é uma métrica que é quase comum de todos nós, salvo algumas poucas exceções. Mas todos nós vamos ter praticamente uma história muito parecida. E essa história parecida comunga, se alinha com o resultado do censo hoje. As famílias estão encolhendo, a qualidade de vida tem aumentado e isso tem trazido um desenvolvimento humano para o nosso país. Então é claro que quando eu falo que o censo 22 traz a comprovação de uma acelerada expansão demográfica, isso é um erro. A base da pirâmide brasileira, ela tem que crescer se eu tiver mais jovens. Mas o que a gente está assistindo com o censo é que o número de jovens no Brasil diminuiu, que o número de filhos por mulher diminuiu. Então não posso conceber a letra A como uma alternativa correta. Entendido? Letra B. A revelação de que, em termos demográficos, o Brasil cresceu menos do que esperado na última década. Foi o que a gente começou o vídeo falando. O Brasil tinha uma estimativa de 220 milhões, chegamos a 210. Então crescemos menos do que era esperado, tratando-se da menor taxa de crescimento anual da população desde o primeiro censo, em 1872. Perfeito. Foi exatamente a abertura deste vídeo, falando sobre as transformações e os números trazidos pelo censo 2022. Então, sem dúvida, a gente tem notícias positivas que trazem para a gente novos desafios. Mas você sabe qual é o novo desafio que eu estou falando? Ter uma base de pirâmide cada vez mais estreita significa ter poucos jovens, mas amanhã esses poucos jovens serão poucos adultos. Eles vão envelhecer com qualidade, mas serão poucos adultos. E aí a pergunta que fica é, como é que a gente vai pagar as contas? Porque os muitos adultos de hoje, amanhã serão muitos idosos. Então pensa comigo, ó, poucos jovens, amanhã poucos adultos. Muitos adultos hoje, amanhã muitos idosos. Cara, se eu tenho muitos idosos, quem é que vai pagar essas aposentadorias? É quem for trabalhar amanhã. Então imagina, eu vou ter menos pessoas trabalhando e mais pessoas recebendo aposentadoria, recebendo os cuidados da saúde pública. Então isso vai causar uma pressão econômica muito grande sobre os adultos, que é o que vive a França, é o que vive a Holanda, é o que vive a Suíça, o próprio Estados Unidos já tem um encolhimento dessa população adulta e com isso sofre o que nós chamamos de implosão demográfica. Ou seja, normalmente há um envelhecimento, esse envelhecimento concentra a população e vai levar, portanto, a uma taxa de mortalidade superando a taxa de natalidade. Vai morrer mais gente do que nasce. Não pelas precárias condições de vida, não. A gente vive com qualidade. Mas a mortalidade vai superar a natalidade pela quantidade de idosos que o país vai ter. Portanto, a letra B responde corretamente a
a questão. C, a constatação do crescimento do tamanho das famílias. Falso, gente. Se a fecundidade tem caído e nós estamos no menor indicador de filhos por mulher, no menor ritmo de crescimento da população, então não posso conceber a ideia de que houve um crescimento do tamanho das famílias. As famílias encolheram. D, a conclusão de que a região centro-oeste teve o menor crescimento populacional da última década. Esse menor crescimento ainda fica com o sudeste brasileiro, até pelo nível de desenvolvimento humano e econômico. O centro-oeste, diga-se de passagem, cresceu muito. Foi uma das regiões que mais cresceu exatamente por conta da efervescência econômica. O centro-oeste é uma das regiões que tem sido muito promissoras. E com isso, muita gente tem migrado de outras regiões para o centro-oeste, o que faz a sua população crescer. Portanto, somente a letra B resolve essa questão. Perfeito? Tudo bem até aí? Então vamos para a próxima. Questão 51, olha só, falamos de pirâmide etária, tá aqui ela. A pirâmide etária do Brasil, tá? Fazendo a distribuição entre masculino e feminino e por faixa etária, ó. Base são jovens, centro são os adultos e ápice são os idosos. Quando eu olho para o ápice e vejo ele afunilando, a gente já sabe que a gente não está conseguindo envelhecer como deveria. Se você pegar, por exemplo, a pirâmide da França, você vai ver que isso aqui é mais largo. E é mais largo exatamente por conta da concentração da população francesa dos 60 anos para mais. O Brasil está encorpando essa faixa etária, mas ainda tem muito o que fazer. Aí ele diz, ó, a análise da pirâmide etária da Amazônia Legal revela o predomínio da população. Bem, olhando para a pirâmide, você vai ver o quê? Que eu tenho entre jovens e adultos, predominando entre jovens e adultos, certo? Só que, em termos gerais, a maior faixa etária é de 20 a 24 anos, ó, que são chamados jovens adultos, tá? São jovens, mas são adultos porque já são maiores de idade. O detalhe é que nessa faixa etária de 20 a 24 anos, a gente considera jovem por quê? Porque eles ainda são dependentes. Normalmente eles não estão ainda no mercado de trabalho. Então, por isso, eles dependem da população economicamente ativa, tá? Eles são jovens, eles são adultos, mas entram no caso aqui, na configuração de uma população relativamente jovem. Então, veja, ó, nas alternativas eu só vou ter jovens e idosa. Eu não tenho população adulta aqui, porque não é o caso do Brasil. Então, veja, ó, letra A. Essa pirâmide mostra que o Brasil é uma população jovem, o que evidencia uma situação de elevado crescimento vegetativo. Veja bem, volta para a pirâmide. Se você olhar as duas primeiras faixas etárias aí no seu caderno, você vai perceber que elas são praticamente iguais, mas elas são menores do que a terceira, a quarta e a quinta faixa. De 10 a 14 anos até 20 a 24, eu tenho mais gente do que da faixa de 0 a 4 e da faixa de 5 a 9. Então, quando você olha para a base, olha a dica. Toda vez que cair uma questão de pirâmide etária, primeiro olhe para a pirâmide na base. Descubra se ela já está demonstrando uma redução da natalidade. Como é que eu vou saber isso, Saulo? Está aqui, ó. De 0 a 4 anos, de 5 a 9 anos, em uma espessura menor do que de 10 a 14. Então, eu tenho muito mais crianças de 10 a 14 do que de 0 a 4. Então, houve uma diminuição, concordam? Então quer dizer que essas famílias decidiram ter menos filhos, que elas têm muito mais qualificação, que o planejamento familiar está funcionando para mais pessoas, que o uso de métodos contraceptivos está muito mais padronizado. Então significa que já é uma sociedade que está em movimento de mudança. Isso vem pela urbanização, mas isso vem também pela modernização do estilo de vida dessas pessoas. Então, nesse caso, não pode ser letra A, porque não há uma situação de elevado crescimento vegetativo. O crescimento é o menor da nossa história. B, jovem, o que evidencia uma situação de bônus demográfico. Olha para a pirâmide. Onde é que eu tenho a maior parte das faixas etárias? Aqui, ó. De 20 a 24, chegando aproximadamente até os 40 anos. Então aqui eu tenho jovens adultos. Se eu tenho jovens adultos, olha só, eu tenho um bônus demográfico. Mão de obra economicamente ativa, que está em qualificação para herdar o mercado de trabalho. Eu não tenho idosos predominando, que são dependentes. E eu não tenho crianças predominando, que também são dependentes. Então, o que eu tenho aqui? A melhor pirâmide de todas.
Porque ter uma população adulta majoritária significa uma capacidade de produção gigantesca. A gente só precisa saber se as atividades econômicas estão crescendo na mesma adequação para aproveitar essa mão de obra. Não adianta ter muita mão de obra se a economia não absorve como deveria. Então pode marcar letra B de bola como resposta correta. É exatamente a pirâmide que o Brasil tem e é o melhor momento, em termos de faixas etárias, vivido por um país. Mas o nosso país, nesse caso, não soube aproveitar o bônus demográfico como deveria. A economia não cresceu na mesma velocidade, então a gente acabou tendo um grande exército de desempregados. E isso, evidentemente, é um problema social gravíssimo. Perfeito? Então, eu fico por aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.